Como quebrar uma maldição hereditária? A gente já discutiu muito sobre o que seria essa hereditariedade e já falamos um pouco sobre vigilância, oração e até jejum. Mas vamos falar da base que quebra maldições. Se por um lado as maldições entraram e passaram a toda a humanidade, também a provisão que Deus fez está acessível a todos os homens. Desde o início, logo após a queda do homem e da sentença de maldições sobre nós, Deus nos providenciou o livramento. Ele sacrificou um cordeiro e de sua pele o Senhor vestiu Adão e Eva. Então, as maldições não são frutos de Deus, são frutos do pecado, como a gente já vinha discutindo. E Deus nos dá a opção do livramento e somos livres para aceitá-lo. Continuando, isto nos prenunciava que Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, haveria de vir e morrer para cobrir nossos pecados. Jesus Cristo fez na cruz a expiação de nossos pecados. Cristo sofreu em nosso lugar, segundo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Precisamos entender que ele não precisava sofrer e padecer o que padeceu. Ele fez aquilo como expiação, ou seja, pagando por outros, e estes outros somos nós, eu, você e nossas famílias. Em Isaías capítulo 53, Jesus nos fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Você pode ver que ele tomou o seu e o meu lugar na cruz. Todas as enfermidades, iniquidades, dores, ele tomou sobre si. E se as levou, você e eu não precisamos levá-las mais. Paulo nos diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Gálatas 2, versículo 14. Ele tomou sobre si todas as nossas maldições pelo seu sangue na cruz do Calvário. Todos os vícios e todas as heranças espirituais pelo que possam ter sido transmitidas a você e toda a herança genética também. Foi inteiramente removida a dívida que era contra nós e que nos veio como herança. Ele nos substituiu na cruz e toda a maldição que foi lançada contra nós caiu sobre ele. É por isto que você precisa saber que qualquer que seja a sua árvore genealógica e a sua herança, se você está em Cristo, você poderá se ver livre delas. O sangue de Jesus Cristo é um elemento de proteção. Satanás e todo o seu exército respeitam o poder do sangue de Jesus e quando alguém coberto por este sangue o enfrenta, suas investidas contra essa pessoa são frustradas, pois seus dardos são apagados e destruídos pela proteção do sangue de Jesus. Só poderemos entrar na guerra espiritual se estivermos cobertos pelo sangue de Jesus. O poder do inimigo, quando se confronta com o sangue de Jesus, se torna como nada, pois foi este mesmo sangue derramado no Calvário que o destruiu. Temos várias armas na guerra espiritual: o exorcismo de Leão 13, água benta, sal exorcizado, medalhas, escapulário, cruz benta, etc. Mas nossa maior arma é a Santa Eucaristia, pois precisamos estar com Jesus sempre dentro do nosso coração. O sangue de Jesus protege as emoções do cristão contra toda semente de desejo impuro ou semente de amargura e ódio que o inimigo tenta semear em nós quando estamos guerreando contra ele. Além disso, temos o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os sinais do Novo Testamento
tinham como selo o nome do Senhor. Quando este nome era mencionado, os poderes das trevas que resistiam aos discípulos eram derrotados. Para os poderes das trevas, o santo nome de Jesus lembra o sacrifício da cruz. O fruto deste sacrifício foi a sua derrota definitiva, a derrota das trevas. Satanás e seus demônios tremem quando se menciona o nome de Jesus, pois é nele que está a autoridade que o Pai nos deu para subjugar as forças das trevas. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A força para vencer o inimigo não estava nas armas nem na própria capacidade, mas no poder do nome do Senhor. Foi através deste nome que ele triunfou e levou todo Israel à vitória. Nós, como cristãos, precisamos entender que este nome é suficiente para derrotar os poderes do inimigo. Ao invocar seu nome, no meio da angústia e da luta espiritual, nos levará a receber o livramento. Aqui, Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz: Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O mais legal, quanto mais você estuda sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, é que tudo faz sentido. É a gente que não tem conhecimento. A imagem do cordeiro não é um símbolo aleatório. Ele constrói uma ideia de redenção e aliança com Deus ao longo da história, desde a queda original de Adão e Eva. Em Gênesis, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque. No último momento, Deus provê um carneiro para morrer no lugar de Isaque. Aqui nasce um conceito-chave da humanidade. Alguém inocente morre no lugar de outro, uma substituição. Guarde isso. O Cordeiro da Páscoa no Êxodo. Durante a libertação do Egito, cada família sacrifica um cordeiro perfeito, o sangue é passado nas portas e a morte passa por cima, ou seja, não os leva. Eles são abençoados e qualquer maldição cai por terra ali. O sangue protege da morte e do mal. Sacrifícios contínuos em Levítico, por exemplo, cordeiros sendo oferecidos constantemente pelos pecados, sempre cordeiros sem defeito, com pureza absoluta, o que reforça que o pecado exige expiação e o sangue é o meio da reconciliação. Então, em Isaías, temos o cordeiro profético, no capítulo 53. Fala de alguém que seria levado como cordeiro ao matadouro e sofreria pelos pecados dos outros, que hoje interpretamos que estava falando do Messias, Jesus Cristo. Aqui, o símbolo ganha forma humana. Em Isaías, o cordeiro é pessoa e não animal. Então, a gente já começa a entender para onde estamos indo. E então, temos o cumprimento da profecia com Jesus Cristo. João Batista declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o nosso sacrifício final. Ele, sem pecado, o Cordeiro perfeito, morre no lugar da humanidade, morre no nosso lugar. Ele paga as nossas maldições e os nossos pecados e penas. E nós somos convidados a escolher aceitar esse pagamento, mas somos livres para aceitar a maldição também. Jesus é o Cordeiro definitivo. Ele não é mais o simbólico, ele é o sacrifício final, a redenção e reconciliação finais. Não precisamos de mais nada agora.
Jesus pagou as nossas dívidas. Jesus, Deus Filho, morreu pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado, pelas nossas injúrias. Essa começa a ser a parte profunda que entra inclusive no sangue. Não é violência, é vida. Sangue é vida, por isso o sangue de um Deus, o sangue de Jesus Cristo, Deus Filho, é preciosíssimo e ele pagou com cada gota até o final as nossas penas. Na Bíblia, o sangue representa a vida da pessoa, ou seja, quando Jesus derramou sangue até o fim, ele entregou a própria vida por inteiro. Oferecer sangue é oferecer a própria existência. A lógica é a seguinte: o pecado rompe a relação com Deus. O pecado afasta Deus, ofende a Deus, blasfema contra Deus. O pecado é se retirar de onde Deus está. A justiça exige consequência. Porém, aí entra a misericórdia infinita de Deus, porque o sacrifício do Cordeiro permite a transferência da consequência. O Cordeiro morre, o culpado vive. Jesus morreu por nós, por mim e por você. Por que o sangue de Jesus é único? Porque não é sangue humano. É sangue humano e divino. É sangue de um Deus que se fez carne. É o sangue sem pecado do Cordeiro perfeito. E por isso, por ser um sangue que também tem a natureza divina, né? Porque Jesus é Deus Filho, o seu sacrifício é definitivo, com valor infinito, pureza absoluta e entrega voluntária por todos nós. Antes, sacrifícios eram repetidos. Depois de Jesus, um único sacrifício é suficiente para toda a eternidade, para todos nós. Não é ritual, é redenção que a gente fala aqui. Então, desde Gênesis já era premeditado que havia um pagamento com sangue, com expiação. O que não cabe na cabeça de muitos de nós é como um Deus é tão bom a ponto de ele se tornar o Cordeiro. Esse é o grande mistério. O tamanho da misericórdia, bondade e amor daquele que se tornou carne para pagar a nossa dívida. Isso é a coisa mais linda e até difícil de conceber para nós criaturas. Então o convite é aceitar Jesus como Salvador, é entender que Jesus é o Deus Filho, é acreditar na Santíssima Trindade, é buscar o sacramento da reconciliação, que é a confissão, e Jesus Eucarístico, é buscar essa vida de bênçãos que nos foi oferecida. Aqui tem outro comentário no livreto Quebrando as Maldições Hereditárias. Deus tinha feito uma aliança com o povo e na fidelidade daquele pacto estaria a bênção de Deus. Porém, se esquecessem das condições daquela aliança, teria consequências a colher. Em Deuteronômio 4, versículo 40 diz: guarda, pois, os seus estatutos e os teus mandamentos, que te ordeno hoje para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongue teus dias para sempre na terra, que te dá o Senhor, teu Deus, e te dará para todo sempre. No capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 12, se ouvirdes estes preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor teu Deus guardará para contigo a aliança de misericórdia, que jurou a teus pais, amando-te, abençoando-te e multiplicando-te. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo,
teu trigo, teu vinho e teu óleo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Serás bendito mais que todos os povos. Olha aqui o conceito da hereditariedade voltando nessa nossa reflexão sobre aquele que se mantém fiel a Deus e passa essa fidelidade para frente na árvore genealógica. Como? Não só de uma forma espiritual, mas aqui a gente fala muito da parte psicológica e de neurociência, que a gente já vem refletindo sobre quais são os valores e quais os frutos da árvore, daquela árvore genealógica daquela família. Foi por guardarem as alianças com Deus em suas vidas que os patriarcas colheram as promessas que o Senhor os tinha dado, como também foi por quebrarem estas alianças e a palavra de Deus que colheram maldições em suas vidas. Então a mensagem desse episódio, ela é muito clara. Como a gente quebra essas maldições, nós já comentamos sobre primeiro refletir, ter este conhecimento sobre si mesmo e sobre a sua família, seu convívio, seus valores. Isso a gente já vem discutindo por que era importante. Rezar por si mesmo, pela árvore genealógica, pelos amigos, pessoas do convívio, familiares, antepassados, uma vida de vigilância e oração, portanto. E a partir do momento que se entende que há coisas a serem trabalhadas, além da vigilância e oração constantes, lembrar de se apropriar do nome e do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, porque esse foi o sacrifício de amor com maior resultado, mais fantástico, incrível, misericordioso que já existiu. Não devemos temer nada nem ninguém, porque estamos cobertos no sangue de Jesus. De todos os cordeiros que poderiam ser sacrificados, nós tivemos a honra não merecida por nós, mas dada de bom grado a nós, de Deus Filho ser o Cordeiro perfeito e se imolar pelos nossos crimes, iniquidades e pecados. Sangue de Jesus, perdoai os nossos pecados.